Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Trilha Cast. Hoje nós estamos aqui para falar de uma área temida pelos profissionais do direito. A área de marketing, a área de vendas, aquilo que a gente acha que a gente não pode fazer, né? Quando a gente está ali durante a graduação, e hoje nós vamos quebrar todos esses preconceitos, nós vamos entender o que é de fato trabalhar com marketing jurídico, com marketing para legal techs, área comercial de legal techs, enfim, e nada mais, nada menos. Calma, é ao vivo, tá tudo bem? Nada mais, nada menos do que duas pessoas incríveis. Juliana Rezende, trabalho no Netlex, na área de marketing. Juliana, é um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceito, viu, o convite? Eu que agradeço o convite. Maravilha. E nós temos Dona Camila Damasio, gente. Olha que perfeição essa mulher. Obrigada. Trabalha também na área comercial da Freeló. Então, nós temos aqui duas profissionais incríveis que trabalham em startups jurídicas e a gente vai trazer esse contexto para vocês hoje sobre essas carreiras, sobre essas frentes. Meninas, vou começar aqui com a pergunta emblemática de todo o podcast. Como foi que vocês se depararam com essas áreas, Juliana? Como que você descobriu que você poderia unir o direito ao marketing e como que isso se tornou uma oportunidade na sua vida profissional? Não, Pri, para te falar que foi uma jornada emocionante, assim. E se alguém me falasse no meio do caminho que eu estava vindo para cá, eu não acreditava. Nossa! Foi assim, no final da faculdade, eu formei em 2020, no meio da pandemia, sem vínculo de emprego, naquele desespero. E, na época, apareceram duas oportunidades para mim. Sim. Eu entrei no estágio de pós, em um órgão público, mas, em paralelo, um professor me indicou para ser ghostwriter de um escritório. E aí, para quem não conhece muito o que é um ghostwriter, é uma pessoa que escreve e vende os direitos dos textos. Sim. E o texto sai em nome da pessoa que te pagou, no final das contas. Muito comum no jornalismo, muito comum no direito. E poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas, exatamente. Sim. E eu entrei nesse universo de cabeça e eu tive muita ajuda do time de marketing do escritório para o qual eu prestava esse freela. Legal. E eu comecei a entender que o que eu gostava do direito era muito mais amplo do que só o direito. Então, eu era uma pessoa que gostava muito mais de processo civil ou direito civil. Eu gostava de escrever, assim. Legal. E aí eu redescobri essa habilidade. E na época em que eu estava saindo do estágio de pós, eu mandei currículo para diversos escritórios e apareceu a vaga do Netlex para produtor de conteúdo jurídico. Aí você falou, tem vaga? Eu posso trabalhar com isso real? Foi essa a minha reação. Eu pensei, uai, que isso aqui, né? Como é que é isso? Fui ver os requisitos, era o que eu fazia. Me candidatei, o processo seletivo foi incrível e entrei no Netlex. Assim que eu virei produtora de conteúdo. Ai, que incrível. Calma que vocês vão conhecer muito ainda sobre essa carreira, sobre o que a Gil faz lá dentro. Vamos pra Cami. Cami, como foi que você caiu de... Olha eu dando spoiler. Como foi que você caiu de paraquedas na área comercial de uma legal tech? Então, é até difícil explicar assim, porque eu estava há 10 anos em escritório trabalhando, mas eu sempre gostei do direito, mas eu não gostava de advogar. E eu não sabia como explicar isso para as pessoas, porque a faculdade de direito ela faz sentido, mas o operacional do advogar para mim não fazia. Sim. Eu iniciei uma pós em mediação e gestão de conflitos e fui contratada por um escritório para fazer acordos. E ali eu gostava de conversar, de entender qual que era a necessidade da outra parte, e eu comecei a ver um eixo ali. Só que ao sair do escritório, eu fui para o mundo corporativo e vi que ali não era para mim. Sim. Eu não tinha o perfil do mundo corporativo. Mas, em compensação, teve uma gerente comercial que sentou comigo e falou, você tem muita cara de comercial. Eu olhei pra cara dela e pensei assim, vou jogar meu diploma fora? São os anjos que passam. Mas às vezes a gente não consegue ter essa percepção de jeito nenhum. Imediata, né? Na hora eu devo ter revirado o olho pra ela, sabe? Tipo, claro, vou jogar 10 anos de diploma de direito, minha pós-graduação no ralo. E aí, quando eu saí do mundo corporativo, um dia depois eu comecei a pesquisar sobre startups em Belo Horizonte. Vi que o meu perfil combinava mais com o dinamismo de startup e achei uma vaga na área comercial. Demorei um dia para pensar se eu me candidatava ou não.
Porque eu nunca tive experiência. Falar que eu não tive, eu já vendi bombom na escola. Sim, Foi o máximo. Podia ter colocado isso, né? Podia. É verdade. E aí, quando eu decidi me candidatar, a vaga tinha fechado no LinkedIn. Nossa. Aí eu pensei, não, Deus. O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação agora. Eu me conectei com o fundador da Freeló, mandei para ele: oi, tudo bem? Meu nome é Camila, vi a vaga, me interessei. Tá aqui meu currículo para análise, estou à disposição. Uhum. Passou 2 dias, ele me chamou para uma entrevista. Olha, e depois eu fui entender que eu já tinha ali me vendido, né? Sim. Que o pré-requisito para trabalhar com comercial é não ter vergonha, é não ligar para o não a gente já tem, né? A gente vai atrás do diferencial. E aí eu me conectei com a Freeló e desde então estou lá. Muito feliz. Incrível, que incrível. Gente, eu comecei esse podcast aqui justamente com essa questão de que é uma área que tem muito preconceito, né? Primeiro, não é o preconceito só do direito, porque todo mundo acha que vender é ruim, vender é um pecado, que ninguém pode vender. E eu acho que nós estamos vendendo o tempo inteiro, a gente só não percebe isso. A gente está vendendo uma ideia para comprar pizza ao invés do churrasco, para ficar em casa ao invés de ir no cinema, isso tudo é venda. Então, o profissional do direito, ele precisa entender que isso é uma necessidade, seja ele um advogado, seja ele a área comercial, trabalhar com marketing, mas tem pessoas que gostam desse lado, igual a Jill trouxe aqui. Poxa, eu gostava de escrever, provavelmente pesquisar. Como que você, Jill, foi aceitando? Porque eu acho que tem, igual a Cami falou assim, comercial. Como que você virou e falou assim, cara, isso é marketing, eu quero estudar isso. E como que você teve um preconceito também de, eu fiz 5 anos de direito, eu não vou advogar, eu não vou prestar concurso público. Como que você teve essa primeira relação com essa opção que você estava fazendo? Eu me identifiquei demais com você, porque foi exatamente isso que eu pensei. Na minha primeira semana de trabalho, eu tive uma crise. Meu Deus, eu joguei 5 anos de faculdade fora, eu joguei minha pós-graduação fora, nada disso vai usar mais, e eu tô num universo completamente novo, foi um choque. Só que o que eu entendi depois de um tempo é que existem habilidades que fazem com que você se sinta nadando na sua piscina, sabe? Na sua piscina, exato. Exatamente. E esse ponto todo profissional do direito é um profissional da persuasão. Sempre. A gente faz isso no processo. E eu descobri que eu podia fazer isso em outros meios, em outros formatos, com outros tipos de linguagem, com outro público. E é o marketing, assim. E marketing é persuasão na sua essência. Exato. E eu fui ficando fascinada com isso, sabe? Porque a gente tem algum grau de persuasão num processo, ou num contrato, enfim, na negociação com as partes, a gente tem um nível de persuasão. Só que quando você é provocado a colocar essa persuasão em um formato de roteiro de vídeo, em um post de rede social que tem limite de caractere, sabe? E você tem que enganchar a atenção da pessoa em 5 segundos. É um desafio atrás do outro e cada dia você mata um leão diferente. É verdade. É fascinante. Aos poucos eu fui sendo seduzida e fisgada mesmo. Que legal. E você percebe, hoje você tá à frente de uma legal tech, não necessariamente o público do Netflix é só jurídico, mas como que você hoje percebe esse casamento do seu background jurídico com o seu dia a dia ali como produtora de conteúdo? Tem o ponto da habilidade, todas que eu desenvolvi, da escrita, da persuasão. Mas eu vejo também que, em relação à parte do público do Netflix que é advogada, que mexe com o sistema para fins do jurídico, eu consigo conversar com as dores deles, entender as demandas deles e o que faz sentido e o que gera valor para eles. Exato. E esse é o diferencial que um advogado traz para uma posição intermediária, jurídico mais marketing. É justamente saber na pele o que aquela pessoa está passando, então, no corporativo, e entender como é a rotina, o que faz valor, o que não faz, e traduzir isso nessa forma persuasiva em diversos mecanismos. Exato. E legal você trazer isso, porque, gente, a gente não trouxe uma pessoa de marketing em um comercial à toa. Pois é. Né? A dupla dinâmica. É como se a Jill, ela levantasse a bola para a Cami fazer o gol, né? Dentro de uma empresa
provavelmente essa vai ser sempre a engrenagem do marketing, trazer leads, trazer clientes em potencial para o comercial trabalhar ali e fechar. Cami, você tem essa mesma percepção de, cara, conversar de igual para igual faz toda a diferença na hora de fechar? Isso realmente tem um tom de eu sei o que você está sentindo e a minha solução vai agir assim, assim, assim. Como que você trabalha esse background de 10 anos que você teve para conseguir efetuar as vendas dentro, por exemplo, da Freeló? Total, fez total sentido, assim, quando eu entrei para a área comercial e ter esse background jurídico, me facilitou muito a conexão com os meus leads. Sim. Porque, às vezes, antes mesmo deles me falarem, eu falo, doutor, tá com a demanda muito alta, a gente tem que peticionar, mas tem que fazer audiência, tem que atender cliente. Então, eu já entendia a dor deles e fica muito mais fácil a conexão. Sim. Quando o advogado, ele quer ser ouvido, no meu caso, né, eu sou advogada, trabalho para advogados, eu me conecto com advogados. Então, foi muito mais fácil essa evolução dentro da área comercial, por já entender a dor, por já ter estado no outro lado. Sim. Então, isso facilitou até o trabalho do marketing. Porque eu conseguia falar com eles, não, mas a dor deles é nesse sentido. Ah, legal. Então, Ou seja, tem essa troca. Total. A gente tem uma reunião de alinhamento semanal para ver se os criativos do marketing estão dando retorno, se os leads do marketing estão qualificados. Então, a gente está em sintonia. Sim. Geralmente, eles falam que tem uma briga de marketing com comercial, só que lá na Freeló tem uma união. Se o marketing não está indo tão bem, o comercial dá o sangue para poder conseguir atingir as metas da empresa e a mesma coisa ao contrário. Então, eu acho que, hoje em dia, o marketing e o comercial, eles têm que andar de mãos dadas. Sim. E meninas, o que vocês precisaram se desenvolver para ocuparem essa posição que vocês estão hoje? Porque, produção, linha editorial, métricas, vendas, follow-up, CRM. O que vocês tiveram que agregar no repertório de vocês para conseguirem atuar nessas frentes? Pode começar, Gil. Pois é, a parte técnica do marketing é indispensável. Sim. Então, não adianta entrar no marketing da Legaltech achando que conhecimento jurídico é só o que você vai precisar. Sim. E muita empolgação. Não é assim. E eu tive a sorte de ter um mentor. Então, o gestor jurídico do marketing, o Ramon, ele me guiou. Ramon. Ele é maravilhoso. Um abraço para você. Um abraço, Ramon. Ele me guiou pelo mar de cursos que existem sobre marketing, me ajudou a selecionar os melhores e a identificar dentro desses cursos as ferramentas que eu precisava para minha rotina. Sim. Então, a gente começou tanto no onboarding técnico para conhecer a plataforma, a empresa e o mercado, mas também no onboarding mais dentro do marketing para entender as ferramentas e as métricas. E sempre no início com essa abordagem mais do que você vai precisar para fazer a sua rotina ficar mais... para funcionar melhor, assim. Você não sentir tanto esse baque. E aí, aos poucos, a gente foi introduzindo também uma análise um pouco mais aprofundada de marketing. Sim, quando eu já tinha o pezinho no dia a dia e fazia post de rede, blog, materiais ricos, a execução estava ok. Sim. A gente começou a aprofundar, então a gente vai fazer métrica e como a gente estava comentando, estratégia. Sim. Passar um pouco mais para essa parte de refletir mesmo a tarefa. Boa, depois a gente vai falar desse operacional gestão estratégico, é tema aqui garantido, aguardem. E você, Cami, quais foram as habilidades que você teve que buscar para se desenvolver e para estar assumindo essa área comercial? Assim, primeiro, a gente acha que ser comercial é só ter desenvoltura. E não é. Sim, é só ter gogó. Né? Só ter a famosa cara de pau, chegar e conversar e conectar. E não é. Venda é técnica. Então, para eu chegar onde eu estou, eu tive que me desenvolver muito com relação a cursos. Legal. Entender qual que é o fluxo de cadência de abordagem de um cliente para não ser muito invasiva, para ele poder se conectar comigo, quais são quais as ferramentas o CRM pode me dar, mas principalmente métrica. A gente estuda direito, a gente não aprende nada. Nossa, dessa importância de saber números. E quando eu entrei, eu tinha que saber a quantidade de leads que eu tinha que qualificar por dia para no final do mês eu conseguir bater a minha meta. Então, você começa a se preocupar com métricas, OKRs que antes
Tá, no mundo corporativo você consegue ver. Sim. Mas no departamento jurídico, você não tá diretamente ligado, assim. Então, dentro da Freelaw, eu tive que começar a entender. Tá, traduz para mim. O que é isso? Como que eu vou extrair isso? Então, eu tive que, o que a gente fala, virar o profissional T mesmo, né? Para além do direito, eu tive que desenvolver técnicas de... Falo que hoje Excel. Sim. Saber fazer aquelas fórmulas no Excel para me dar o resultado que eu preciso, entender onde que eu tenho que chegar e acima de tudo, saber me comunicar com o meu público. E não era o que eu achava que eu já sabia. É verdade. E eu tô achando muito interessante essa pegada que vocês estão trazendo, assim, porque eu acho que isso hoje não é só uma questão de quem vai trabalhar numa área diferente, como comercial, como marketing. O próprio, quem quer advogar também, tem que buscar um conhecimento fora, senão ele vai ser o cara só do operacional. E aí que entra, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje, quando elas vêm trabalhar nessas novas carreiras, comercial, CS, marketing, gente, é normal. Você muitas vezes vai ter que entrar por um operacional. E o operacional é, às vezes, aquela tarefinha chatinha, que tem que ser repetida, que tem que fazer. Mas que à medida que você vai avançando, que você vai fazendo o operacional bem feito, você vai podendo assumir responsabilidades maiores para gerenciar, por exemplo, analisar dados, métricas, e depois, olha, vamos propor essa estratégia, vamos fazer diferente. Como que vocês encaram essa evolução cara, nossa, eu vou ter que, às vezes, dar alguns passos para trás para fazer isso aqui, para crescer? Como que é no seu caso, Dil? Você já percebe essa caminhada que você teve que entrar no operacional, e isso foi evoluindo? Como que é essa percepção para você? Isso é muito interessante porque é muito mentalidade, assim. Sim. Já que a gente vai entrar na interseção entre jurídico e outro ponto, você vai entrar no outro ponto como júnior. É verdade. Você vai ter que fazer a sua curva de crescimento e, assim, 10 anos de experiência, por exemplo, na advocacia, te dá muito repertório em termos de como trabalhar e em termos de gestão de você mesmo durante o trabalho. Mas você vai entrar como júnior na parte técnica, né? E a gente tem que passar por isso, e é aquela mentalidade do iniciante. Eu vou tentar, eu estou ciente que eu estou tentando, mas sempre na perspectiva de que eu quero melhorar. Exato. E o erro é parte do aprendizado. É o mantra, né? É você tem que acordar, fazer essa meditação, quase. Porque senão você pode... Isso traz ali uma vontade de desistir todos os dias. Exatamente. Eu acho que o alinhamento de expectativas nessa parte é essencial. Vou entrar como júnior, vou buscar apoio, vou buscar referências, vou errar pra caramba. Sim. E depois disso, passando esse caminho das pedras, eu acho que, então, depois da mentalidade do iniciante, é a mentalidade do como eu posso melhorar isso. Sim. Tô fazendo isso assim agora. Como eu posso melhorar para fazer mais rápido, para fazer melhor? Como eu posso melhorar para identificar melhor os resultados que eu tô colhendo disso? E, aos poucos, você entende o impacto da sua tarefa pontual no contexto geral da empresa. Perfeito. E exato. Assim você vai pegando o pezinho na estratégia. Quando você entende que, no meu caso, por exemplo, né, fazer um post está incluído dentro de toda uma estratégia de divulgação de produto, de captação de lead. Não é só escrever 3 parágrafos para soltar no LinkedIn. Faz parte de algo muito maior. Exato. E quando você posiciona a sua tarefa dentro desse contexto maior, você começa a entender ele melhor, aí eu vejo que dá para começar a passar do operacional para o estratégico com propriedade. É verdade. Não é aquela pessoa lançada em estratégico só porque eu cheguei e tenho muitos anos de prática na advocacia ou em outra área. Então, é assumir esse caminho mesmo. É verdade. O que você pensa quando você tem que fazer o operacional? Todo mundo pensa em crescer. Eu acredito, sim, que a não ser que você seja mais acomodado, que você fala, tá bom, tá quentinho aqui, vou ficar aqui. Mas, em regra, como nós estamos falando para um público diferenciado, que é inquieto, que sempre está com vontade de crescer, como que você lida também com essa questão de evolução, de passar cada momento sua fase, seu aprendizado?
É uma roleta russa de emoções. Não vou mentir. Tem dia que eu tô me achando, é isso. E tem dia eu vou voltar para escritório, eu não tô dando certo. Não quis isso mesmo. Eu acho que é todo dia você ter essa concepção que eu vou melhorar 1%. É verdade. Eu acho que degrau por degrau, Uhum. quando você... Eu acho que todo profissional que se sujeita a sair do jurídico tradicional para ir para uma nova carreira, ele tá disposto a dar, nem que seja 100 passos para trás, É verdade. para ser feliz. Uhum. Eu acho que o principal é essa felicidade, você acordar, pensar numa segunda-feira, beleza, vou começar. E não ficar, ai, segunda-feira. Então, inclusive, a nossa reunião com o marketing chama Errar Rápido. É isso aí. Porque E tem sido isso, sabe? Eu falo muito com o pessoal lá, eu falo assim, gente, eu tô achando que eu sou bipolar. Porque tem um dia que eu tô me sentindo assim, eu tô com a autoestima ótima. Falo, nossa, eu nasci pra isso. Tem dia que eu falo, eu vou voltar pra casa. Hoje eu vou chorar. Eu não nasci pra essa área, vou repensar outra área pra eu poder ir. Que se eu mudei uma vez, eu mudo de novo. Mas aí você respira, você olha pros números e vê, não. Tô indo, tô chegando. E eu acho que o comercial, ele é uma área que leva muito pancada. Porque a advocacia leva muito pancada também, né? Você faz embargos, nossa, quando aquilo é acolhido, você tem que estourar um espumante, né? Mas o comercial, ele leva muito pancada, porque é não, sim. Talvez. Não. Talvez, agora vou pensar, não. vou ver, te falo. Então, é uma área que você precisa de uma estrutura emocional muito grande. Com certeza. Inclusive, se eu fosse falar assim, o que uma pessoa, para poder ser do comercial, ela tem que ter inteligência emocional. Porque, assim, tem vezes que tá quebrando. A gente tá achando que o Titanic, a gente tá dentro do Titanic e você tem que manter. Tem que continuar seguindo minha estratégia. Sim. Não posso me abalar. Então, as pessoas ainda falam que eu sou muito ligada a processo, porque, assim, eu sou igual a Dory do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Então, claro que você tem aqueles dias que você não tá bem. Mas, geralmente, eu sou aquela pessoa que mantém o controle. Assim, deu churn. Beleza, por que deu? Vamos entender, né? Vamos entender e vamos continuar. Não é, ai, vamos chorar, vamos desesperar. De vez em quando, eu me permito encostar na parede e ir escorregando e repensar toda a minha trajetória. Mas se você não tiver inteligência emocional, você vai surtar. Porque todo dia, você achando que você está fazendo um ótimo trabalho, vem alguém falando assim, mas se vendas não tivesse vendido isso errado, a gente não tava com esse problema. E você olha assim... Só respira. Calma. Onde eu posso melhorar? Então, é uma constância. Você tem que se manter resiliente. É verdade. Você não pode se abalar facilmente porque você não dá conta de estar num time comercial. Sim, é verdade. E você falou uma coisa que eu queria muito trazer para o nosso bate-papo, que é você olha para os números. Gente, eu acho que essa ideia ela precisa ser completamente eliminada, extinta, de que você foi pro direito, você não gosta de números, porque hoje tudo é dado. Né? Tudo é indicador. Aumentou, diminuiu, constante. Ou seja, você tem que se desenvolver minimamente ali o seu lado analítico, o seu lado de números e métricas. Então, assim, e vocês estão... Eu acredito que o marketing e o comercial, eles são as duas áreas que mais explodem de métricas, de dados específicos. Porque enquanto o serviço jurídico ali, a advocacia, ela é atividade meio, aí eu entreguei o contrato. Tá, ainda tem como eu medir se esse contrato tá alcançando o objetivo? Sim, tem, mas ainda é um pouquinho subjetivo. Cara, dentro do marketing e comercial não tem meio termo, não tem subjetivo, engajou, não engajou, converteu, não converteu, vendeu, não vendeu. E aí entra esse lado que a gente está trabalhando aqui de inteligência emocional para falar muito sobre a questão da pressão, porque eu vejo que um dos fatores que impedem das pessoas olharem com mais carinho para a área de marketing e vendas eu não gosto de trabalhar com pressão. Não... Como que vocês lidam com essa questão das métricas, dos números, da pressão? Isso é uma pressão ou não? Isso pode ser visto de um outro ângulo? Como que vocês encaram essa realidade? Porque é diferente para o profissional do direito. Pois é.
Eu acho que essa é uma excelente pergunta. E a gente frequentemente fala, direito não mexe com números, Sim. é uma baita de uma crença limitante. É, verdade. Que a gente tem que tirar da nossa cabeça ontem. Aham. E a questão das métricas, pelo menos na perspectiva de marketing, é que são tantas Sim. que a gente tem que começar e ter muita maturidade e conhecimento de mercado e das opções disponíveis para identificar quais são as relevantes. É verdade. E qual caminho você vai seguir entre 1 milhão de métricas. É. Então, eu quero engajamento, mas é engajamento geral ou engajamento qualificado? Importa Sim. mais para mim se é um cliente, ou se é um lead, ou se É. não é. Então, e maturando essas métricas e extraindo elas do jeito certo, com a Sim. frequência certa e com um grau de automatização que não te faça fazer planilha o dia Aham. inteiro, É verdade. faz parte do pacote É. de atuar na área de marketing. E essa questão, se é uma pressão, se não é uma pressão, eu acho que eu sou muito da linha do processo. Então, a gente tem uma estratégia. Uhum. A estratégia é essa, a gente vai medir essa estratégia com essas e essas métricas, elas fazem sentido nesse contexto. Uhum. A gente colhe as métricas, não está performando bem. O que a gente vai fazer nesse contexto? Sim. Então, o não tá performando bem, eu tenho 2 caminhos. Eu posso travar e falar, ai, meu Deus do céu, o mundo acabou, não tá funcionando, sei lá, Sim. mas o que e tal. Ou eu posso dizer, tá, ok, qual que é o próximo caminho? A opção que a gente tinha lá atrás, a gente retoma ela, a gente muda a métrica. Tá fazendo sentido analisar nessa perspectiva? Sim. Então, é muito da inteligência emocional, de como lidar com esse contexto, entender que tudo é processo. É. E que às vezes vai demorar para dar certo. É verdade. Às vezes, no caso de marketing, por exemplo, a gente brinca que é fazer obra na casa dos outros. Mexer com SEO e Sim. ficar pensando em ranqueamento da SERP. É. E a SERP tá com instabilidade, por exemplo, essa Exato, semana. As exato. métricas estão todas loucas. E aí é reconhecer isso. É. E tá tudo bem. Sim. A gente vai lidar com o que aparecer na nossa frente. É. Com as ferramentas que a gente tem. Exato, exato. E você, Clara? No meu caso, foi dar uma pressão, porque, querendo ou não, eu falo que o time de vendas ou comercial é como se fosse o pulmão da empresa. Uhum. Todos os outros times dependem do time de vendas, que é Uhum. onde entra A grana, né? o lucro O ali. oxigênio ali, Exato. né? Então, às vezes, vendas precisa vender. É. Vendas precisa vender. E aí, o que eu fiz pra mim? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Uhum. Extremamente. Então, eu estabeleci pequenos processos. Uhum. Eu estabeleci a ordem de prioridade que eu tenho que fazer cada coisa. Uhum. E a partir daquelas pequenas vitórias, ia me dando uma calma. Sim. Olha, eu sei que primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu vou passar pra isso, porque se for olhar tudo é urgente. É. Então, você Sim. vai estabelecendo o que é prioridade do urgente, Sim. o muito urgente, o urgente e o backlog. É. E eu comecei a fazer isso e a dividir com o pessoal do time de vendas. Uhum. Olha, gente, eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. A gente terminou isso, a gente passa para isso. Sim. A gente terminou isso, a gente passa para isso. Se a gente não tiver atingido as métricas diárias, aí a gente começa a ver o que a gente está fazendo de errado. Uhum. Mas a partir do momento que você tem um processo mais definido, essa pressão, por mais que ela exista externa, ela não deve te abalar internamente. É. Porque você está seguindo o processo que faz sentido. Sim. Então, voltamos na questão da resiliência. É. Então, se você está seguindo o processo do jeito que ele foi estipulado e do jeito que você viu que dá certo, Sim. citar um exemplo. Pensamos em metas ousadíssimas. Startup, né, gente? Sempre. Só que não contamos que era férias da nossa persona. Aquilo foi de querer pular do quinto andar. Tipo, quando você não conseguia ligar porque eles não estavam lá. Sim. E aí, todo mundo começa a desesperar. Nós não vamos conseguir bater meta, nós não vamos conseguir bater meta. Gente, nós vamos continuar o processo. É. E conseguimos. Sim. Sabe? Porque claro que a gente fez estratégias para criar o senso de urgência e tal, mas você seguindo o processo, a quantidade de conexão, a quantidade de qualificação, a quantidade de demonstrações agendadas, no nosso caso, na nossa empresa, você consegue respirar. E eu consigo, no final do dia, dormir. Porque eu tenho certeza que eu fiz tudo que estava possível para alcançar aquela meta. Sim. Então, eu acho que uma forma de você não se apegar à pressão que existe, de fato, posso falar pelo meu setor, porque é uma pressão, é você focar no processo, no procedimento e segui-lo. Porque aí depois, se não der certo, você fala assim, mas
onde que nós vamos alterar? Sim. Porque eu segui exatamente aquilo que tu estava falando, eu não tirei da minha cabeça. Então, isso me traz uma tranquilidade e me faz dormir à noite. Mas o ponto interessante do processo é que a gente tem que também ter capacidade de reação, né? Tempo de reação. Sim. Então, faz parte do processo revisar o processo sempre. O tempo inteiro. O tempo todo, exatamente. Então, tá dando errado? Tá dando errado por quê? O que tá dando errado? E a gente ter esse tempo de reação, porque realmente, assim, vendas e marketing é um dia que cai pela metade a produção de leads, assim, o caos. É o caos. E é aquela coisa, startup Legaltech, Lawtech, é errar rápido. Sim, exatamente. Você corrige a rota, né? Vai estar andando trocando mesmo. O pneu furou, pneu com o macaco ali. E na estrada. É isso aí. Então, isso aí. é isso. É uma necessidade de adaptação muito grande, né, gente? Total. E vamos lá, eu queria trazer agora uma parte um pouco mais de dia a dia, assim. O que envolve no seu dia a dia, Dil, trabalhar com marketing, produção de conteúdo? O que você faz, assim? É só escrever loucamente? O que envolve essa área? Tem uns dias que eu me sinto meio chat GPT, que eu escrevo loucamente, assim, pá, o dia inteiro. Mas, em geral, a nossa sprint, ela é dividida entre tarefas operacionais, eu vou precisar escrever. Sim. Só que o escrever tem um antecedente, que é a pesquisa. E aí, a pesquisa de mercado ficar... Eu adoro, porque uma parte do meu trabalho é ficar no LinkedIn e no Instagram, andando por aí, sabe? Vendo o que tem de tendência. Viajando no mundo online, né? Pois é, assim, vendo tendência, pesquisando hashtag, sabe? Tendo aquele momento criativo mesmo, que era algo que eu nunca tinha tido como profissional do direito. A gente não tem isso. No máximo, a gente tem uma pesquisa, a gente não tem um momento de vou parar e não vou fazer nada. Vou sentar e ter ideia de pauta com base no que eu analisei. O máximo que a gente tem é 1000 abas da Jus Brasil tentando achar uma ementa. A jurisprudência que faz sentido pro seu caso. Essa é a pesquisa. Essa é a navegação na internet. Exatamente. E existe esse momento na produção de conteúdo, mas existe um anterior ainda, que vou parar e pensar sobre essas coisas, sabe? Sobre o que tá rodando no Instagram e como é que eu posso... Ou o que tá rodando na vida, sabe? Como é que eu posso transformar o filme da Barbie em alguma coisa sobre contratos, porque isso faz parte do nosso contexto, da atualidade. Então, tem esse antecedente do parar para pensar, tem a pesquisa, e a pesquisa, assim... As competências jurídicas que eu desenvolvi me ajudam. As competências acadêmicas também, porque, querendo ou não, eu estou conversando com um público que não está interessado em ler algo raso. Eles querem a pesquisa internacional que saiu ontem. Exato. Assim, e os dados que ela tem. Então, a pesquisa é muito importante. A parte de escrever é importante. Não só sentar e vomitar palavras em cima do teclado. É entender gatilho, é entender estrutura de texto, é entender... a proposta daquele formato específico, então tem essa parte operacional. E tem também o acompanhamento do pós. Então, postei, mandei, tentei, e aí? Qual foi o número? Qual foi o resultado? Isso se traduziu em leads, isso se traduziu em engajamento, a gente teve aumento de seguidor, aquela pessoa incrível curtiu o meu post. Então, tem o pós. E isso é o meu ciclo de produção, assim, e tá distribuído ao longo da semana. E levar gente boa pro comercial para eles marcarem o gol também, né? Pois é. E, além disso, um ponto legal de ressaltar que a curva de aprendizado, ela é eterna. Sempre. Então, eu tenho um PDI na minha semana. Eu estudo técnica de copy, eu estudo o Google Search Console, eu estudo as minhas ferramentas. Lógico que não tão intensamente quanto eu fazia quando eu entrei, porque tudo era novo, eu precisava me adaptar. Mas eu sempre mantenho ou tento manter, né? A rotina é difícil. Mas eu faço questão de manter esse desenvolvimento técnico ainda. Porque sempre a gente pode aprender alguma coisa, né? Sempre tem 1%, igual você comentou, de ser aprimorado. Eu sempre estabeleci lá também, eu falo com o pessoal, gente, vamos tentar assistir pelo menos uma aula por dia, um podcast. Eu, por exemplo, eu escuto quem são referências em inside sales enquanto eu tô malhando. Então, eu escuto os podcasts, aí eu vou e mando pras meninas, olha isso aqui, que ideia legal, que quebra de objeção boa. Eu acho que é você estar em constante aprendizado. O meu dia a dia, ele é muito focado no operacional, porque eu preciso vender. Mas também, como se trata de uma startup, o crescimento ele é muito vivo. Então, eu também estou na parte estratégica. Eu também sento e vou analisar os documentos. O que faz sentido, o que não faz.
eu tento trazer um pouco para os times. A gente tem uma transparência radical lá. Então, eu trago muito para os times. Olha, vendas é assim. A gente senta, a gente faz reuniões também, roleplays, para você escutar a ligação do colega, simular uma ligação. Porque, às vezes, uma quebra de objeção que eu uso, a outra pessoa nunca tinha pensado. Legal. Então, a gente treina ligações difíceis com clientes difíceis. E isso tudo você vai melhorando o procedimento. Então, são muitas reuniões. Tem vezes que eu estresso. Eu falo, gente, que tanto de reunião é esse? Meu Sai foco da minha é vender. agenda. Mas elas são muito importantes para o seu crescimento diário. Porque, por exemplo, hoje a minha colega, o teste dela deu muito comunicadora e o meu deu muito executora. Sim. Então, a gente está encontrando o meio termo e para isso a gente faz reuniões de 1 a 1. A gente faz semanalmente para falar, mas é porque você é mais fofinha aqui, né? Eu sou mais direta. Como é que a gente chega no meio termo? Isso é E a muito gente... legal. Como que a gente alinha um processo redondinho, né? Exato. E aí eu tento falar com ela, olha, você não está anotando isso. Tem que anotar, porque as pessoas, se você ficar doente, alguém vai entender. Documentação, né, eu sou gente? extremamente do documental. Então, beleza, vamos escrever isso? Fez uma reunião, vamos fazer o resumo disso lá, pra gente entender o que é prioridade, o que não é. Então, pra mim, tem hora que eu entro até em parafuso, porque eu fico pensando assim, eu vou fazer o processo ou eu vou focar em vendas? E tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Você tem que dar conta de tudo e, além disso, estudar. Eu falo que eu terminei meu curso agora, foi mês passado, de comunicação não violenta. Legal. Para poder utilizar isso. Essas técnicas de persuasão, elas são sensacionais. Porque você tem que convencer a pessoa por ligação. Sim. Então, às vezes, a pessoa não tá com a menor paciência. Então, tudo que você faz é focado para no final você conseguir vender. Exato. Mas são muitas coisas ali por trás. Não é simplesmente você ligar e tá conversando com a pessoa. A gente tem um script de ligação vivo. Que a gente vai olhando diretamente. Não, eu acho que tá faltando isso. E a gente vai lá e muda. E notifica o resto da galera que mudou. Sim. Então, são várias coisas por trás do operacional, sabe? Mas isso que eu ia falar, eu acho muito legal quando você trouxe assim, gente, venda é técnica. Assim como marketing é técnica. Sim. Não é só soltar as coisas bonitinhas, pauta quente e pronto, acabou. É técnica, é onde você vai aperfeiçoando. Putz, eu entendi o meu usuário. Eu vi que ele se conectou comigo nesse ponto. Eu vi que eu consegui quebrar essa objeção dessa forma. Então eu vou... E é um aperfeiçoamento constante, não é... eu acho que as pessoas elas têm muito um receio de marketing e vendas, porque falam assim, quer me vender a qualquer custo. Né? Eu quero vender um avião pegando fogo. Ninguém quer vender um avião pegando fogo, porque a gente só vende quando a gente acredita. A gente só vende bem quando a gente acredita. Então, hoje eu acredito que você escreva, faça a parte de marketing muito bem feito, porque você sabe que a empresa entrega. Então, você pode anunciar 4 ventos aquilo. Você sabe que você vai... Cara, vem, pega na minha mão aqui, vamos fechar, porque eu sei que eu vou resolver o seu problema dentro do escritório. Total. Então, isso também faz a diferença. Você trabalhar em empresas íntegras que entregam também é muito diferente, porque, putz, imagina escrever algo que você sabe que não vai entregar. Pois é, fazer propaganda de cigarro, assim. Eu acho que o principal é você estar numa empresa que você acredita. Sim. E, inclusive, eu falo isso com os clientes, né, que eu me conecto. Não, doutor, eu não tô aqui para te vender a qualquer custo. Sim. Eu preciso que faça sentido a minha solução para você. Se fizer, a gente vai avançar. Se você entender, igual outro dia, um advogado mais velho, ele tá entrando em inovação, automação agora, ele estava querendo jurimetria. Sim. Eu não ia vender para ele a qualquer custo. Eu falei, doutor, você está precisando da empresa X, X e X. Procura com eles, não é o que eu tenho para te oferecer hoje. Então, acho que vai muito disso. No meu caso, eu acho que eu sou mais uma consultora de negócios do que propriamente uma vendedora. Sim. Eu não posso vender a qualquer custo, porque vai virar CS, vai acabar comigo no próximo mês. O que é isso? Por que você vendeu isso aqui? Não adianta eu bater meta a qualquer custo. Eu quero que, de fato, os meus clientes eles virem meus parceiros. Então, isso precisa da relação de confiança. Total. Então, às vezes, tem vezes que eu tenho que bater meta, eu tô atrasada com a minha meta, mas eu falo, não vou vender para ele hoje. Sim. Doutor, vou te mandar minha planilha, vou te explicar como que funciona, vou te mandar pro WhatsApp também.
A gente entra em contato daqui 2 dias, pode ser? Sim. Porque eu quero que eles entendam de fato o que eu tô vendendo. Eu quero que eles... Nossa, que você é uma parceira, que eles possam confiar no seu trabalho. Total. E esse cliente que vem da confiança, ele traz mais 10. Com certeza. A indicação é uma coisa, assim, maravilhosa. Igual a gente estava na B2L, né, Pri? E aí uma cliente chegou com um tanto de caixa de chocolate, com um recadinho. Obrigada vocês que facilitaram muito a minha vida. Nossa. Que, sabe? Aquilo ali não tem preço. A gente tirou foto dos bilhetes, porque aquilo ali... Nossa, nós estamos no caminho certo. A gente fez o que precisava e a pessoa estava conectada com a gente e fez sentido para ela. Sim. Então, isso ali dá um gás da gente continuar, a gente vê que a gente está fazendo o que é certo e que faz sentido, que é de verdade uma coisa que vai trazer solução para os escritórios, sabe? Isso é legal vocês falarem, porque eu acho que a gente tem que desmistificar que vai existir uma carreira perfeita. Pois é. Nada é perfeito nessa vida. Sim. O seu companheiro, a sua companheira, a sua carreira, tudo vai ser... Pode ser excelente, mas perfeito nada vai ser, né? Então, eu acho importante você entender que, putz, uma hora tá assim, uma hora tá assado, mas no final do dia, vale a pena, né? No final do mês, será que eu tô gostando mais só do dia que eu recebo o salário ou tá fazendo sentido? Eu vejo que aquilo ali tá agregando na minha vida. Vocês têm essa percepção hoje, assim... A Jill, ela entrou mais nessa parte do marketing. Acho que você tá vivendo isso mais, assim, já de primeira. Mas a Cami, preocupa não, gente, engasgou, tá tudo certo, acontece. Mas isso é pra mostrar pra vocês que é real. Não, é que é real. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas, Cami, você especificamente, nesses 10 anos, assim, de advocacia, o que você percebe de diferença de significado de carreira, sabe? Que diferencia, talvez, esse mundo tradicional, desse mundo inovador, com novas oportunidades? Principalmente que eu não me encaixava no direito tradicional por ser mais dinâmica. Sim. Então, quando eu entrei na área comercial, nossa, fez sentido. Sim. Sabe? Tudo. Eu falo que lá dentro da Freelaw, todo o meu background mesmo, tudo aquilo que eu já tive experiência, coordenando correspondente, sendo analista pleno, sendo advogado associado, trabalhando com mediação e acordos, no time comercial fez sentido. Então, eu acho que eu nadei e não morri na praia, sabe? A sensação é que eu cheguei... Eu não sei qual que vai ser meu futuro, mas hoje tá fazendo muito sentido para mim estar na área comercial e poder contribuir com a área comercial da forma que eu estou. Que legal. Então, para mim, tipo, nossa, às vezes eu fico pensando assim, o segundo escritório que eu trabalhei, eu coordenava correspondentes. Pra que eu vou... né? Fico o dia inteiro vigiando se eles estão entregando ou não. Nossa. Hoje, eu consigo dar um suporte para poder responder o advogado como que funciona aquilo, como que é isso dentro da nossa plataforma com os prestadores. Eu consigo auxiliar o time de operações. Às vezes eles chegam para mim e falam, Cami, isso. Tem vezes que eu escrevo a mensagem que eles vão mandar pro prestador, porque eu já tive essa dor há um tempo atrás, sabe? Então, chega num ponto que tudo se conecta, e ainda bem que eu demorei só 10 anos para tudo se conectar, Exatamente. sabe? Eu falo que eu já fui muito pessimista, eu achava que nada estava fazendo sentido. Aí hoje eu olho assim e falo, fez sentido. Agora tudo tá fazendo sentido, tá tudo se encaixando, por que eu passei por aquilo, e eu falo que até o mundo corporativo me trouxe as métricas, me trouxe a importância das métricas. Então, cada lugar contribuiu para Camila que tá no comercial hoje, sabe? A importância de cada ponto. Então, assim, é só crescer agora. É só seguir, né? Exatamente. E você, Jill, você percebe que hoje também você tá no lugar que você gostaria de estar, fazendo, criando sentido para sua vida profissional? Hoje eu percebo isso. Eu tô realizada em um nível que eu não achei que eu ia estar, porque eu ao entrar nessa interseção entre direito e marketing, eu me descobri uma pessoa extremamente corajosa. Que legal. E eu não pensava que eu seria assim. Eu sempre tracei um caminho muito tradicional no direito, assim. Era para sair da faculdade, estudar 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, passar no concurso público e ir pro interior, enfim, esse era o caminho. E
É como eu comentei no início, assim, se alguém me dissesse no meio do caminho que eu tava vindo pra cá, eu não ia acreditar, porque a gente não vê isso acontecendo. Sim. A gente não vê as pecinhas que a gente tá construindo até elas caírem juntas, encaixadas num lugar. E é exatamente essa sensação que eu tenho hoje, assim. Eu desenvolvi habilidades, eu construí habilidades que eu valorizo, a pesquisa, a elaboração de texto, essa questão de sempre estar buscando uma forma melhor de fazer e de resolver os problemas. Sim. E eu tinha isso no direito, tenho isso no marketing. Perfeito. E às vezes eu vou ter isso em outro lugar. E é isso incrível, sabe? Eu já descobri que eu tenho a coragem de fazer essa mudança, eu posso fazer outra. Com certeza. Isso eu é acho que isso que eu ia falar pra vocês é essa coragem. Porque muitas vezes as portas estão abertas, mas a gente não tem coragem de entrar naquela porta. Pois é. Né? Você poderia muito bem ter falado assim, eu gosto de pesquisar, escrever, eu vou ficar no escritório, eu vou ficar fazendo isso, porque é o caminho mais seguro. Né? Poxa, que marketing, o quê? Não vou entrar. E eu acho que a gente precisa ter essa dose de coragem pra... Se a gente quer uma coisa diferente, a gente precisa fazer diferente. E é isso que você falou. Errar rápido pra consertar rápido. Com certeza. E pra saber, esse caminho tá fazendo sentido, eu vou seguir. Não tá fazendo sentido, eu vou mudar. E não ter medo do futuro. Porque, não, hoje tá fazendo sentido pra mim. Poxa, pode chegar daqui 2 anos e não fazer sentido nenhum. E se eu já conseguir mudar uma vez, eu vou conseguir mudar 2, 3, 4. Eu acho que isso é muito de geração, gente. E vai ser legal ouvir um pouco de você sobre isso. Sobre se permitir mudar e viver mudanças. Porque acredito que gerações anteriores, você tinha que ter um padrão de 30, 40 anos. Se você não trabalhasse 20 anos no mesmo lugar, 30 anos no mesmo lugar, você não era um mega funcionário, um mega profissional. Não era dedicado. Né? Não era dedicado. Pô, como assim você vai ficar 1 ano e você já tá mudando? Me falaram isso tem uns 3 meses. Deus queira que você firme nesse, né? Olha isso! Falei, não. Se eu tiver que mudar, eu mudo de novo. Mas uma coisa que você falou que é engraçada é ter coragem. Eu vou com medo mesmo. Boa. Sabe? Eu vou com medo. E se der errado, vai dar errado de qualquer jeito. Porque eu tracei toda uma rota pra mim. Queria ficar no mundo corporativo. Quando eu cheguei lá, não era. Sim. Então, eu fui com medo mesmo. Mas eu fui. E a gente só chega no corporativo e vê que não era aquilo depois que a gente chegou. Exatamente. Então a gente precisa enveredar, precisa caminhar. Senão, ficar na base do será que? O será que não te leva pra lugar nenhum. Pois é. Né? E essa questão social até do, você vai passar 3 meses, 4 meses, 1 ano no emprego. Então vai, fica no emprego que você não gosta. Pra quê? Pra quê? Exato. Vai fazer isso, vai te fazer mal. E é um emprego que não te realiza. E aí você vai fazer isso pra realizar os outros? Pra depois falar, não, tem 5 anos que eu tô nessa empresa. Aí diz o olhinho tremendo, né? Sim. Os ansiolíticos. A terapia lá em dia. Os antidepressivos. Sempre. Não, gente, nada quando é terapia, pelo amor. Terapia tem que ter, senão o olho pula. Mas no sentido, assim, de que você esteja sofrendo, né? De que aquilo realmente está matando a sua saúde. E assim, a gente passa mais tempo trabalhando na nossa vida do que qualquer outra coisa. Para você se sujeitar em um emprego que não é aquilo. Claro que não é o fantástico mundo, né? Assim, não é... Só arco-íris, jardins com flores. Não é. Você vai passar por momentos, mas é saber, nossa, aqui eu tô bem. Aqui dá pra eu equilibrar, aqui eu consigo segurar todas as bandejas. E se você não tá conseguindo, não tenha vergonha, sabe? Hoje em dia eu fico olhando as minhas amigas, nossa, você foi muito corajosa, né? Eu falei, não, eu fui medrosa, com força. Vocês não têm noção, tanto que eu tava tremendo, tanto que eu tava suando, mas eu fui. Até o momento que faz sentido. Hoje está fazendo sentido para mim estar dentro da área comercial de uma startup. Se daqui 1 ano, 2 anos eu entender que não faz sentido, eu recalculo a rota dentro da startup, porque eu tenho essa possibilidade. Sim, lá dentro, isso é legal também, né? Eu tenho essa possibilidade lá dentro. Então, assim, eu acho que é ser livre, sabe? Você ser livre, você parar de se rotular do que a geração passada considerava primordial para você.
e seguir o que faz, né? O que paga as contas, claro. Com certeza. Mas o que você se sente bem fazendo. Sim. Acho que tem um ponto legal aí também, que é o segurar todos os pratos. Porque quando eu entrei no Netflix e quando eu comecei a fazer processos seletivos, eu tinha uma coisa muito clara, que sempre foi muito claro pra mim, eu queria fazer mestrado. E isso é importante pra mim, eu quero ser professora, sonho da minha vida. E eu comecei a conversar com os escritórios e o pessoal falava assim, flexível total, dá pra gerir os dois e tal. Só que a gente espera que você dê preferência ao escritório, trabalhe aqui de 12 horas e faça isso, viaje aquilo. E não tem horário para suas aulas, você vai ter que avisar com 2 anos de antecedência. Lógico que eles não me disseram isso, mas... Sim, No você sabia. Eu ouvi isso, assim. No fundo era isso mesmo. Pois é. E aí eu olhava para isso e falava, tá, não é para mim. Não é pra mim. E quando eu conversei com o Netflix, falei, olha, gente, mestrado é importante pra mim. E eu quero fazer isso. Eles disseram, é flexível de verdade. Sim. A gente vai organizar seus horários, as suas tarefas e a sua sprint com base na sua aula de 4 horas, no seu estudo de 2 horas por dia. E é isso aí, sabe? A gente quer que você tenha essa vida fora do trabalho. Que você se desenvolva além do trabalho. Então, isso pra mim, esse era um prato que eu não ia deixar cair, sabe? Exato. E entrar no escritório, ou enfim, qualquer outro lugar que não me permitisse acompanhar esse outro lado que eu queria gerir, ia realmente ia te custar muito ia me custar caro. Muito. E não tem dinheiro que paga. Não. Aquele custo que a gente não mede, assim. Então, realmente é importante. É importante. Eu acho que a gente tá... É louco isso aqui que a gente tá conversando, porque, cara, a gente aceita tudo. A gente aceita ChatGPT, aceita. Estamos aceitando. Estamos aceitando o ChatGPT, Uber, Rappi, diversas tecnologias que estão mudando, assim, assombrosamente pro bem, não pro mal. Mas estão mudando as nossas vidas. Só que a gente não permite mudar como a gente vive, como a gente pensa, porque parece que tem uma corrente que fala, você tem que pensar dessa forma. E eu acho que isso que tá descompensado, igual a Cami trouxe. Cara, eu tô com muito medo, mas eu preciso me permitir, porque ninguém vai levantar da cama e vai trabalhar no meu lugar. Pois é. Eu preciso entrar num lugar que vai priorizar a Juliana. Exato. Não vai priorizar só a analista de marketing, vai priorizar a Juliana, o que ela tem. Eu quero ficar com ela aqui, então por isso que eu vou fazer com que tenha um melhor ambiente de trabalho, que tenha as melhores condições. E eu acho legal vocês trazerem essa perspectiva, porque as pessoas, elas também têm uma ideia de que trabalho é penoso. Se eu vou trabalhar, eu tenho que sofrer, né? Eu tenho que estar, nossa, tá tudo bem se o meu chefe me cobra 12, 14. Não tá tudo bem, gente. Existem boas empresas, sim, e você merece essas empresas, você merece boas lideranças, né? Como que foi ver essa dicotomia, assim? Vocês passaram por ambientes tradicionais e estar hoje em empresas que valorizam vocês enquanto profissionais? Vocês achavam que isso existia? Primeira pergunta. Não mesmo. E até hoje eu fico pensando, pegadinha. Sabe? Vai sair o Sérgio Malandro, vai lá. Pegadinha malandro. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente direta. Eu não vou fazer rodeio com você, eu não vou florear, eu vou chegar e vou falar. E eu sempre fui tolhida. Né? Você, às vezes, é tóxica, você é agressiva, você tem um jeito passivo-agressivo de falar, e eu ficava assim, gente, eu só tô falando. Sim. E hoje, lá dentro da Freelaw, é transparência radical. Inclusive, eu recebi um feedback de engolir muito sapo. Olha, antes... Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Que loucura. Não, você tem que falar mais, você tem que expor, você tá vendo que o time de operações tá fazendo alguma coisa que você não concorda? Chega e pergunta. Então, eu ficava assim... Que loucura, né? Tô sonhando. No ambiente eu era tolhida e no outro não, você tem que falar mais. Exato, foi exatamente isso, assim. E tá sendo um processo. Não tá sendo fácil virar essa chave, porque, querendo ou não, foram 10 anos tendo que seguir a manada. E hoje eu posso ser eu. Eu falo assim que eu tô até me redescobrindo como a Camila profissional. Porque a Camila fora do ambiente de trabalho, ela não mudou, assim. Sim. Mas a Camila profissional, hoje, ela é mais leve. Ela vê que alguém tá fazendo alguma coisa, fala na hora. Aí tem hora que eu penso assim, assédio? Será? Nossa Senhora. Sabe? Tipo assim, porque... Cara, antes, uma coisa básica que eu falaria poderia configurar como uma insubordinação.
E hoje tá tudo bem. Nossa, que loucura essa palavra, ela é muito importante de trazer. Porque muitas vezes você ser fora da caixa, você é insubordinada no mundo tradicional. Você não aceita fazer do jeito que foi imposto. Você sempre tá querendo fazer coisa diferente. Só senta aí e faz o seu trabalho. Exato. É o efeito manada. Eles querem que você seja igual a todo mundo. Mas eu dizia a minha mãe, eu não sou igual a todo mundo. Mamãe já dizia. Sabe? Então, assim, quando eu cheguei lá, que eu via que realmente as pessoas falavam... Lá nós temos a questão de não toleramos fofoca. Então, se eu tenho um problema com a Pri, eu vou chegar na Pri, no primeiro momento que eu tiver Pri, eu não gostei disso que você fez, me soou assim, me pareceu que você estava falando assim, assim, assim comigo. E resolve, sabe? Assim, é um ambiente tão mais leve que eu falo que a pressão por vender vai tranquilo. Sim. Porque as outras Ou seja, coisas, vale a pena. Pra mim, assim, super fez sentido, sabe? Os valores. Eu acho que você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o profissional hoje, ele tem que olhar os valores da empresa e ver se ele é compatível com os valores da empresa, sabe? Quando você segue o mesmo valor, que para você são inegociáveis esses valores, você entra de fato sendo você mesmo. Você não precisa se moldar porque você precisa daquele emprego. E aí as coisas começam a ser mais leves. Não que vai ser fácil. Porque todo trabalho... Se o trabalho é fácil, gente, você tá trabalhando errado. Tem que se desafiar, é verdade. O trabalho, ele tem que te desafiar, ele tem que tirar da sua zona de conforto. Né? Então, assim, se for fácil, tá errado. Você não tá trabalhando direito, não. Então, eu acho que é principal você se encaixar com o valor da empresa. Perfeito. E você, Gil, você imaginava existir um Netflix na vida, assim? Nossa, assim, é coisa de filme. de empresa boa, né, no caso. Mas é impressionante a questão da cultura, porque eu trabalhei em órgãos públicos que, de alguma forma, têm a sua própria cultura ali. Claro. Só que é tão expresso... no caso, não é tão expresso quanto numa startup. Numa startup existe um trabalho ativo para construir a cultura e polir a cultura e estruturar ela de forma que ela seja algo vivo e muito aplicável no cotidiano. Então, a transparência radical que vocês têm, a gente tem o nosso Somos Sinceros e Diretos. Mas aí é aquela questão, né? Passar feedback não é intuitivo, receber feedback não é intuitivo, mas a gente comprou esse valor e todo mundo foi capacitado para passar e para receber, e aí a cultura vai tomando forma de uma forma saudável. Sim. E a gente entende que o que poderia ser considerado insubordinação em um outro lugar o Somos Sinceros e Diretos no Netflix, porque a gente tem uma fórmula, a gente segue um processo e a gente sabe que não é pessoal, que é para melhorar. Então, isso é só um dos exemplos dos nossos valores, assim, que faz sentido na prática e que faz, assim, toda a diferença em transformar o ambiente de trabalho. E a gente tem até numa parte do nosso processo seletivo, uma entrevista cultural. Eu lembro que quando eu fiz a minha, eu tinha acabado de ter Covid. Eu tava meio, assim, desorientada, sem oxigênio no cérebro, assim. Eu fui 200% sincera. Eu falando, pois é. E eu lembro que eu falando com o Flávio, tipo, que é o nosso CEO, e eu explicava pra ele como é que eu me comportava em determinadas situações, e o que eu via no futuro, e o que eu gostava de fazer, 200% sincero. E eu saí da entrevista pensando, meu Deus, eu não vou passar. Que eu loucura, falei tanta né? coisa aqui. Eu fui tão eu. Eu não fui aquela versão preparada da entrevista. Estratégica e tal. Aquela coisa toda, falei das minhas vantagens e tal. E às vezes o estratégico é muito mais ser você do que você tentar se moldar em alguma coisa, né? Porque teve umas horas que eu respondi umas coisas que depois eu ficava pensando e falando, gente, eles vão ter certeza que eu sou doida. Porque, assim, eu tava leve. Claro que eu queria passar, mas eu tava leve. Então, eles perguntavam assim, eu respondia. Eu não aguento pessoa que não compartilha conhecimento. Pra mim, eu não tolero. E se eles fossem assim? Eu já tinha rodado. Então, eu fui falando tudo que pra mim eram valores inegociáveis, sabe? Aí, quando eu recebi, você passou. Eu falei, então todo mundo que trabalha lá é doido. Tô em casa. E foi realmente essa sensação de que eu cheguei em casa, sabe? Que legal, porque a gente se sente muitas vezes um peixe fora d'água, né? Total. A gente quer ser inquieto e desbravador, e às vezes eu sempre falo isso.
quando você tá num ambiente, não necessariamente um ambiente errado, mas talvez não é um ambiente pra você. Exato. Né? E não tem certo e errado. O tradicional, às vezes, ele é certo e faz sentido pra muita gente. E a gente não pode criticar, a gente não tá aqui pra julgar. Mas talvez você não tem fit, não dá match com aquele lugar. E aí, meu amigo, os incomodados que se retirem. É você que tem que buscar o seu grupo, o seu time, igual a Cami virou e falou assim, acho que lá é um bando de louco. Mas que se entendem, que estão ali. Exato. Exato. Então, falar assim, cara, eu tô incomodado aqui, eu sinto que eu não pertenço a esse lugar, eu vou buscar a minha praia, eu vou buscar a minha piscina. Você falou lá no início. Sim. Eu senti que eu tava nadando na minha piscina. E a gente tem que buscar a nossa piscina. E né? tá tudo bem, né? Assim, Sim. tá tudo bem. Esclarecer isso, assim, não é porque eu não funcionei em determinado contexto que eu sou um problema. Que eu sou uma pessoa ruim, profissional, não, incapaz, que eu sou menos. sei lá, mas o que eu sou menos. Que eu sou menos. Eu Pois acho que a gente tem que trazer isso muito pra cá. Uhum. Eu não advogo. Porque você era péssima. Você era um fracasso na advocacia. Por isso, lá, tadinha. Teve que trabalhar com marketing. Lá, teve que ir pro comercial. Nossa, como que vocês lidam com isso, assim? Porque tem que trabalhar esse lado mental. Eu vou falar que eu sou ainda, porque eu estou em processo, mas eu me auto-sabotava muito. Então, assim, eu trabalhava nos escritórios, eu dava 1000%. Era tanto que quando eu ia sair, mas por que você vai sair? Sim. Fica, você vai fazer muita falta, você organizou isso. Mas eu falava assim, não, porque eu sou péssima, eu não vou continuar aqui. E aí, quando eu entrei em corporativo, o pessoal do comercial, que eu ligava, explicava tudo. Quando eu saí, aquela chuva de gente no LinkedIn, por quê? Sabe? Nossa, você vai fazer muita falta, porque vocês explicam de um jeito que a gente consegue entender. E eu ficava assim, não, porque eu sou péssima nisso, eu não nasci pra isso. E aí, hoje, eu consigo entender que não, que eu sou boa profissional, onde eu estiver, eu vou me dedicar. Sim. Mas que eu não era para aqueles locais. Eu não era o que a empresa esperava e a empresa não era o que eu esperava também. E tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, era só eu me encontrar onde eu me encaixava e que eu ia me sentir bem, sabe? Então, tá sendo um processo ainda, não tá sendo fácil, porque de vez em quando eu me pego assim, se eu tivesse feito assim ia ser diferente, mas eu acho que no fundo não. Porque o que importa é o que a Camila é, sabe? Sim. E a Camila não era para aqueles locais que ela estava. Então, assim, terapia, gente. Sempre. Sim. Pessoal, nossa, passa muito rápido. Meu Deus do céu, tô olhando ali o reloginho. Nossa. Passa muito rápido. Seguinte, eu queria pra gente fechar o nosso bate-papo. Queria uma dica, sabe? Cara, pra quem super se interessa por marketing jurídico, o que você poderia dar de dica, Dil, pra esse pessoal? Veste a camisa, dá coragem, ou dá falta de coragem também, e começa a entender, se introduzir na parte técnica. Você não precisa dominar, mas vai colocando o pezinho e tenta entender se você consegue ver as suas habilidades que você desenvolveu no contexto do direito, abstrair elas do direito e inserir elas em outro contexto. Perfeito. E procurar com honestidade mesmo, assim, o que você gosta no direito e identificar se isso se aplica no marketing. Então, você gosta da persuasão, você gosta da discussão, você gosta da conversa, você gosta da pesquisa. Então, você pode ter um pezinho no marketing, veste a camisa, começa a procurar e acha um lugar saudável pra trabalhar. Sim. Fica de olho nas vagas do Netflix. É verdade. E uma coisa legal, utilize as suas próprias redes sociais pro seu campo de experiência, né? É muito importante a gente falar isso. Porque para a área de marketing, você pode ter, além de um currículo, pega essa dica, você pode ter um portfólio. Sim, com certeza. E vai se aventurando nisso. Vou fazer um portfólio, vou escrever na minha própria rede e fazer pequenos posts para mostrar para as pessoas que estão pesquisando e buscando candidatos. E isso é o legal, porque essa interseção de marketing e direito, ela existe, e existem pessoas buscando profissionais nessa área. Então, se você faz esse movimento, tem outra gente do outro lado fazendo um movimento contrário, e no meio vocês encontram. Olha, fulano tá produzindo, tá falando sobre isso. Então, sai da sua bolha e
E não precisa sair demais, é um pezinho que tem gente te procurando se você estiver na piscina. Boa, na boa. pista. E você, Cami, o que você daria de dica pra quem pensa assim, cara, sempre fui o... Gente, eu juro, eu vendo todos os dias aqui dentro na trilha, né? Então eu tenho muito lado de vendas. Mas eu com certeza me daria muito bem numa vaga comercial, porque eu sempre fui vendedora desde criança. Sabe? Eu vendia pulseirinha de miçanga, nesse nível. E fora outras coisas também durante a faculdade. Como pegar essa experiência, como colocar já o pezinho, igual a Gil colocou, como colocar o pezinho, sentir a temperatura, ver se aquilo é para você ou não. Como que essa pessoa ela pode conhecer um pouco mais da área comercial no direito? A primeira coisa que eu fiz foi me conectar com pessoas que tinham o que eu estava buscando e conversar mesmo. Legal. Falar assim, olha, o que você tem, né? Qual que é o seu desafio? E ver se eu tinha as características. Olha, você tem que ser comunicadora. Sempre. Você não pode ser uma pessoa que vai retrair, porque às vezes você vai estar por telefone, mas às vezes você vai estar presencial. E aí, você consegue chegar para... Você se vende, sabe? Eu acho que quando você tem essa, vamos falar assim, essa cara de pau natural, assim, já facilita. Mas também é estudar as técnicas de vendas, porque é um mundo que existe ali para dentro. Mas hoje em dia você tem podcasts, você tem materiais gratuitos no YouTube, aulas. Então, às vezes, até antes mesmo de você se candidatar, você escutar um podcast para ver, por exemplo, são vários nichos dentro de vendas, né? São vários cargos que você pode ocupar. Então, às vezes, você começa mesmo como um SDR, como eu comecei, que é aquela pessoa que vai fazer o primeiro contato e ver se faz sentido para você, porque às vezes você pode virar um analista de qualidade dentro do time comercial, você pode virar um closer. Então, dentro do time comercial tem vários subnichos. Então, se você acha que você tem o tino comercial, às vezes conversa com uma pessoa, né? Chama para um café. Eu sempre fui essa cara de pau que, oi, tudo bem? Então, vamos tomar um café? Você tem 30 minutos? Ou vamos pelo Google Meets mesmo, para eu poder entender se eu tinha aquilo que a vaga espera. E também se conectar com as empresas. Sempre. Se conectar com as empresas, porque tem muita empresa que te mostra o passo a passo para você estar lá dentro. Então, fica muito mais fácil saber se faz sentido para você ou não, sabe? Legal. Então, para mim, foi ouvir o podcast do Freeló e ver, faz sentido para mim. Eu dou conta de fazer isso. E também me conectei com as pessoas para entender também o que era ser trabalhar na Freeló, sabe? Boa, boa. Eu ia terminar esse podcast agora, mas eu vou pegar 5 minutos porque eu acho super interessante. Mostrar que dentro da área de marketing você também pode ocupar diversos cargos, como a Cami falou. Então, você pode ser ali um gestor completo, você pode estar mais voltado para uma parte de conteúdo, você pode estar voltado para uma parte de copy. O que você vê, assim, de oportunidades para quem busca, de repente, oportunidades na área de marketing? Também tem diversos nichos, assim. Você pode pensar em branding, que está forte agora. Sim. E é aplicável não só em empresas, mas a escritórios de advocacia. É verdade. Então, branding é construir a marca, a voz da marca, com quem você se comunica e ser o guardião da marca, de certa forma. Você pode ter uma interseção mais próxima com vendas ainda e trabalhar nas métricas e nos processos, nos fluxos de inbound e diversos outros mecanismos que a gente tem. Então, e-mail marketing e trabalhar nessa frente. Sim. E você pode também ir para o marketing de produto. Legal. E começar a entender, no caso do Netflix, né? A gente tem a plataforma, então é puro produto, pura funcionalidade. Conversar com os product managers, entender como apresentar as funcionalidades e como descrevê-las melhor e encaixá-las no contexto do cliente, dos nossos leads. Então, é um mundo de oportunidades mesmo. E é por isso que eu acho legal começar a estudar um pouquinho. Sim. Abrir uma página da Rock Content ou do HubSpot e áreas do marketing, sabe? Sim. E, nossa, gostei disso aqui, acho legal a interseção com vendas, vou ler um pouquinho mais, vou procurar vagas, vou me familiarizar com os termos, sabe? Sim.
E a partir disso, buscar oportunidades. Você vai entendendo o seu lugar. Eu sou mais uma pessoa estrategista. Eu sou mais copy. Eu sou mais produtor de conteúdo. Exato. Entrei numa startup, eu vou ser tudo. Provavelmente tudo você vai bem. ser Tá tudo. tudo bem. Né? E vai acontecer isso. Vai acontecer. E você, Cam, eu queria só que você trouxesse um pouquinho, porque talvez quem esteja vendo a gente aqui agora não... SDR, closer. Tipo, o que essa menina tá falando? Sopa de letrinha, né? São todas funções dentro do time comercial, dependendo do seu nível e da forma que você aborda um lead. O lead é aquela pessoa, né, que está interessada no seu produto. Então, o SDR é aquela primeira pessoa responsável por se conectar, por mostrar que a empresa tem aquela solução para a dor do cliente. O closer já é a pessoa depois que o SDR qualificou. E aí, o closer, ele tem essa capacidade de mostrar a plataforma, se conectar ainda mais, ver se de fato o que o SDR fez trouxe, se o lead é de fato qualificado, para levar ao fechamento do negócio. Sim. Fora isso, nós temos gestores de venda, processo de... Aí eu poderia ficar descrevendo 1 milhão, mas vai depender se a sua empresa é inside, que é quando o lead ele já vem capturado com interesse na sua plataforma pelo marketing, ou se é outbound, se você vai atrás desses leads. Então, são N oportunidades. Se você é uma pessoa mais retraída, que quer ter uma pessoa que pelo menos levantou a mão com interesse, você vai para essa área de inside sales. Se você já é mais dinâmico, que se você gosta de cada dia estar num lugar, você vai para o outbound. Então, assim... quase um Google de oportunidades. E fora isso, você tem a questão da estratégia. Você pode ser responsável por unicamente fazer análise de qualidade do time comercial. Então, assim, o leque é gigantesco, né? É saber, vendas faz sentido para mim, deixa eu ver onde eu me encaixo. Marketing faz sentido para mim, deixa eu ver onde eu me encaixo. É isso. Mas acho que valeu a pena esses minutinhos aqui, né, gente? Porque às vezes a gente vê muitas nomenclaturas, fica meio perdido, mas tá ali, vai buscando essas nomenclaturas que você vai estar no caminho certo. Com certeza. Meninas, eu quero muito agradecer vocês. Obrigada por estarem aqui hoje, por terem tirado 1 horinha do dia de vocês para compartilhar. Não compartilhar é inadmissível. Vocês perceberam aqui, né? Sim. Então, obrigada de coração, porque a gente tem que fazer essa mensagem, essas novas portas chegarem para cada vez mais pessoas que, assim como a Cami estava brincando aqui, né? São advogados arrependidos. Sim. No sentido de, cara... Fiz direito, mas quero buscar outra coisa. Que outra coisa? Quem sabe seu caminho não tá aqui no marketing, não tá aqui nas vendas, né, Com gente? certeza. E a Freeló tá com vagas abertas pro meu time, gente. Aí, ó, gente. Então, venham. Não falo que vai ser fácil, mas é prazeroso. A gente se diverte bastante. É isso aí. Foi um prazer estar aqui, Pri. Netflix sempre com vagas abertas também. Porque, olha, chamou marketing tá tem que encaixar. Claro. Peixe mesmo. Pois é. E foi incrível, o papo foi maravilhoso. Adorei. Ai, que bom. Espero ter mais episódios. Sim. Deixa aqui nos comentários o que você achou do nosso bate-papo. Na bio, na descrição desse vídeo, tem as redes sociais do Netflix, da Freeló, das meninas também, para vocês trocarem, né? Buscarem aí conhecer o trabalho delas cada vez mais. E, gente, foi um prazer, tá? Aguardem aí, estou esperando o comentário de vocês. Não deixe de comentar o que vocês acharam desse episódio. E a gente se vê em breve. Já, na próxima quinta, o próximo episódio. Gente, beijo pra vocês. Até mais. Tchauzinho.